mas em momento algum tiveram coragem para se aproximarem a menos de 100 metros do patíbulo. Apesar do forçado isolamento do Calvário, Longino, procurando agir sempre com um mínimo de justiça, chegou à beira do promontório e, levantando a voz, leu a ordem de Pilatos. Duvido muito que os enraivecidos juízes chegassem a escutar o oficial. Depois, avançando para José de Arimateia, comunicou-lhe solenemente: este corpo pertence-te. Faz o que consideres necessário. Os meus soldados te ajudarão para que ninguém se oponha ao teu desejo. O ancião, pálido ainda pelo susto, agradeceu as palavras de Longino e, na companhia de Nicodemo, dirigiu-se para o lugar onde se encontrava o cadáver do mestre. O patíbulo fora retirado e também o elmo espinhoso, que foi arremessado com força pelo carrasco para o pequeno penhasco situado a ocidente. Nem José nem o seu amigo nem os soldados prestaram a menor atenção à coroa de espinhos. Só eu o vi perder-se no mato do terreno acidentado. Enquanto os soldados iniciavam a segunda descida, o velho José ajoelhou-se junto da cabeça martirizada de Jesus e, depois de contemplar em silêncio, estendeu a mão baixando a pálpebra direita do mestre. Depois de 20 ou 30 segundos retirou os dedos, mas o olho do Galileu voltou a abrir-se. José pousou de novo a mão sobre a pálpebra, e assim esteve durante quase 2 minutos. Nesse momento, uma lágrima solitária correu pelo rosto do amigo do Nazareno. Embora o rigor mortis, que se veria indubitavelmente acelerado pela tetanização, só começasse umas 6 horas depois do falecimento, o certo é que a queda do maxilar inferior me fez suspeitar de que os músculos da boca, que ficara aberta, não tardariam a entrar em rigidez. Por outro lado, a perna esquerda do mestre encontrava-se flexionada, possivelmente pela posição forçada e constante na cruz. Os dedos, em garra, e com os polegares virados para o centro das palmas, tinham se tornado muito mais azulados. Uma vez fechado aquele olho de Jesus, Nicodemo pousou no chão um par de sacuinhos que, unidos por um cordel, pendiam do seu ombro esquerdo e dos quais não se separara durante todo aquele tempo. Com a ajuda de José, desdobrou por toda a zona seca da rocha um lençol branco que trazia dobrado debaixo do braço. Segundo me confessara naquela mesma noite no domicílio de Elias Marcos, José de Arimateia tinha comprado aquelas 6 varas de panos de um comerciante da vizinha localidade de Palmira, a norte. Examinei o tecido e verifiquei que se tratava de panos de linho. Mediu dissimuladamente com a ajuda da vara de Moisés e deduzi que tinha uns 4,30 metros de comprimento por um pouco mais de 1 metro de largura. Na nossa segunda aventura, as análises verificadas no interior do módulo sobre esse pano dariam assombrosos e desconcertantes dados quanto ao que pôde acontecer no sepulcro e que, sem dar lugar a dúvidas, coroaram a nossa missão. Na referida análise, verificamos, por exemplo, que as dimensões exatas do pano eram 4,36 x 1,10 metros, com um peso de 234 gramas por metro quadrado. Quer dizer, o peso total daqueles 4,80 metros quadrados elevava-se a 1.123 gramas. A fibra, efetivamente, era de linho e nas ampliações até 5.000 vezes apareceu uma estrutura denominada 4 em espiga ou em cauda de peixe. Este tecido de sarja, tal como Nicodemo me dissera, provinha dos teares de Palmira. Curiosamente, este tipo de confecção só entraria na Europa em meados do século XIV. Mas não desejo alongar-me sobre as nossas fascinantes descobertas no lençol que cobriu o cadáver de Cristo durante aquelas históricas 36 horas. José de Arimateia viu a posição do sol e apressou Nicodemo para que o ajudasse a transportar o cadáver para o lençol estendido. O ancião postou-se junto da cabeça do mestre e o amigo, por sua vez, aos pés. Ambos se inclinaram ao mesmo tempo. José enfiou as mãos por baixo dos ombros do Galileu, segurando-o pelas axilas. Nicodemo fez o mesmo, agarrando o gigante pelos tornozelos. Trocaram um olhar e, quando consideraram estar preparados, tentaram levantar o pesado corpo. E digo tentaram porque, naturalmente, só Arimateia conseguiu levantá-lo uns centímetros. Tentaram segunda vez, mas foi igualmente inútil.
os funcionários judiciais e aquelas pessoas que alguma vez se viram na obrigação de mover um cadáver sabem por experiência que não é nada fácil. E, menos ainda, se os pontos de apoio não forem os adequados. Era este o caso de Nicodemo. Absolutamente impotentes para levantarem o Nazareno, José não teve outro remédio que não fosse o de solicitar o auxílio do oficial. Longino, compreendendo a delicada situação dos hebreus, suspendeu o desencravamento de Dimas, que ficou pendurado do patíbulo. Um dos legionários, mais jovem e robusto que José, encarregou-se da parte superior do mestre. Passou os braços pelas axilas, levantou o tronco do cadáver do rabi. Ao mesmo tempo, outro soldado dobrou ao máximo os joelhos de Jesus, abraçando ambas as pernas pela altura das curvas. O corpo do Galileu formou então um V, com a ajuda de mais 2 soldados que colocaram as mãos nos rins e nas costas do Cristo. Os 80 ou 82 quilos do Filho do Homem puderam ser levantados e levados para o lençol. O corpo foi depositado a uns 20 centímetros da ponta da mortalha mais perto das cruzes, com a cabeça quase ao centro do lençol. Naquela deslocação de apenas 5 metros, a intensa flexão do tronco comprimiu as vísceras torácicas e abdominais, dando lugar a uma hemorragia. Sem dúvida, a pressão esvaziou uma das veias cavas, possivelmente a inferior, e um largo fio de sangue brotou pela ferida da lança, jorrando pelo flanco direito, escorrendo ao longo das costas, até a cintura. Nicodemo tentou baixar o joelho esquerdo do mestre mas, embora o fizesse descer uns centímetros, os hematomas, as articulações dilaceradas e a rigidez da perna tornaram impossível abaixá-la totalmente. José de Arimateia acabou com os esforços do seu companheiro, cobrindo o cadáver com os 2 largos metros de linho que tinham ficado livres. O oficial, que acompanhava atentamente a manobra, compreendeu imediatamente que as dificuldades daquela voluntariosa parelha de sacerdotes não terminariam ali. Confusos, Nicodemo e José, ao compreenderem que o transporte de Jesus requeria a colaboração de, pelo menos, 4 homens, voltaram-se, implorando, para Longino. E este, sorrindo, entregou ao seu lugar-tenente a tarefa da descida dos zelotas, dizendo depois a 4 dos seus homens mais corpulentos que o acompanhassem bem como aos proprietários do cadáver até o túmulo escolhido. Nicodemo e José rogaram ao oficial que lhes permitisse ajudar no transporte do improvisado féretro. E assim se fez. Pelas 16h30, o próprio centurião, outro legionário e os 2 amigos de Jesus levantaram a mortalha do frio solo do patíbulo, carregando os restos mortais do Filho do Homem. Atrás, os outros soldados, com as espadas desembainhadas e eu, com a alma tão descarnada como aquela funesta rocha que nunca esquecerei. Devia ter pensado nisso. Embora João fale na sua narrativa de um sepulcro situado no mesmo local onde o mestre fora crucificado, por mais que olhasse enquanto estive no alto do Gólgota, não consegui descobrir um só ponto, próximo do penhasco, que reunisse as principais características indicadas pelos evangelistas, quer dizer, um jardim e alguma penha onde se pudesse escavar um túmulo. Mas depressa ficaria esclarecido este novo mistério. Mal tínhamos descido do maciço rochoso, o jovem Zebedeu e as mulheres vieram ao nosso encontro. José tranquilizou o centurião que, ao ver aproximar-se o reduzido grupo, se pôs em guarda. Quase de joelhos, o apóstolo suplicou ao legionário que agarrava uma das pontas da mortalha que lhe cedesse o seu lugar. Longino respondeu ao interrogativo olhar do seu soldado com um movimento de cabeça afirmativo e João substituiu na transladação. Nenhum crucificado podia ser enterrado num cemitério judeu. Assim o estabelecia a lei. José e Nicodemo sabiam-no, antes mesmo de visitarem Pilatos, tinham previsto enterrar o mestre numa das propriedades de Arimateia. Mas o final daquela trágica sexta-feira aproximava-se a passos de gigante. As trombetas do templo não tardariam a anunciar o anoitecer, com ele, a entrada do sábado e da solene festa da Páscoa. Era preciso andar depressa. E os antigos membros do Sinédrio, que seguravam a mortalha com os pés, apressaram o passo.
Atrás, a 4 ou 5 metros, seguiam-nos Maria, a de Madalena, Maria, a mulher de Cleopas, Marta, outra das irmãs da mãe de Jesus, e Rebeca de Séforis. Os legionários, por sua vez, tinham se dividido, cobrindo os flancos do cadáver. Ao contemplar aquele cortejo fúnebre silencioso e esquivo, não pude reprimir uma tristíssima sensação de solidão. Abandonado pela maioria dos amigos e adeptos fiéis, ultrajado quase depois da descida por aquela turba de fanáticos, agora, a caminho do sepulcro, nem sequer podia receber um funeral com o mínimo de dignidade e repouso. Até o mais pobre e miserável dos judeus, segundo a lei, tinha o direito, pelo menos, a um enterro com 2 músicos de flauta e uma carpideira. Para o Nazareno não restavam lágrimas. Os corações das mulheres e dos seus 3 amigos tinham secado. Quanto ao acompanhamento, tudo que recordo foi os passos apressados da escolta e dos que carregavam o cadáver, arrastando cardos e abrolhos. José de Arimateia e Nicodemo orientaram a transladação, ladeando a muralha norte de Jerusalém e seguindo praticamente o mesmo itinerário da Via Dolorosa. Atravessamos a estrada de Samaria e 10 ou 15 minutos depois de ter abandonado o patíbulo, suada e com os dedos doridos pelo peso do corpo, a comitiva parou diante de um jardim. Encontrávamo-nos ao norte do Gólgota e relativamente perto da Torre Antônia, aproximadamente a uns 100 ou 150 metros. Era natural que os ricos proprietários de Jerusalém não situassem as suas herdades e plantações ou jardins de recreio perto daquele penhasco onde se justiçavam os ladrões e criminosos. Aquele, em contrapartida, parecia ser um lugar tranquilo e formoso. Uma das mulheres, julgo que foi Madalena, adiantou-se e soltou a corda que, à maneira de laço, prendia uma porta de madeira, de 1 metro de altura, a uma cerca de estacas impecavelmente caiadas.